Meu nome é João Victor Rocha Mohamed, sou do curso de Engenharia de Controle e Automação, e eu vou explicar aqui o projeto final da matéria de Sistemas Microprocessados. Bom, o esquemático aqui ele dá uma noção geral do projeto, que consiste em controlar o nível da água em um tanque. Bom, aqui ele mostra o controle automático, né, feito por um microcontrolador 8051, que é, no qual os pinos do microcontrolador vai simular o comportamento das válvulas do tanque, né? Mais especificamente os pinos P0.0, que vai simular o comportamento da válvula 2 para escoar a válvula a água do tanque, e o pino P0.1, que vai simular o comportamento da válvula 1, que vai encher o tanque. Bom, para isso eu tenho sensores de nível mínimo e máximo. O nível mínimo é de 100 litros, o máximo é de 450, o nível ideal é de 400 litros, e a vazão das válvulas é de 5 litros por segundo. Sendo assim, a válvula 2 tem que ficar aberta por 10 segundos, já que ela está em 450 litros no máximo, e vai descer 50 litros, chegando ao nível ideal de 400. E a válvula 1 vai ter que ficar aberta por 60 segundos para encher 300 litros, já que a água está no nível mínimo de 100 litros. Vindo aqui no EDSIM, a gente vê, né, os pinos P0.1 e P0.0 todos em 1, né, sendo que quando eles abrirem, né, para simular o comportamento da válvula aberta, vai ficar em 0. Então, 0 é aberta, 1 é fechado. E os LEDs aqui vão acender, né, para visualizar a válvula aberta. Sendo assim, o switch 0 e o switch 1, eles simulam o comportamento dos sensores, né? O switch 0 é para o nível mínimo, o switch 1 para o nível máximo. Simulando o switch 1 aqui, que é o sensor de nível, o switch 0, que é o sensor de nível mínimo, vai ficar aberto por 60 segundos. Bom, então a gente percebeu aqui, né, que a válvula do pino P0.1, que a válvula 1 vai ficar aberta por mais ou menos 60, por exatamente 60 segundos, né? E depois disso, o pino aqui P0.1 vai voltar para 1, como se ela tivesse fechado, e o LED vai apagar, né, para sinalizar que ela fechou. Então, exatamente 60 segundos depois, ela fechou. Simulando agora o comportamento para o switch 1, que é o sensor de nível máximo, este vai ficar aberto por 10 segundos, né? O LED acendeu aqui, a válvula abriu. Então, aí depois de 10 segundos, a válvula 2 fecha, né? O pino P0.0 volta para 1 e o LED apaga. Aí, apagou. Agora, simulando para o controle manual tem escolhido aqui através do ADC, né? 5 volts é 8 ohms em binário, então isso é 256 em decimal. Multiplicando isso pelo delay aqui de 500 milissegundos, isso dá 128 segundos, né? O que dá aproximadamente 2 minutos. Aproximando 5 volts de 2 minutos, 1 volt vai ser 24 segundos, mais ou menos, por regra de 3. Então, pelo switch 2 e 3 aqui para o controle manual, a gente vai ver o tempo sendo exibido aqui decrescendo de 1 até 0 na frequência para cair, para a válvula fechar, né? A gente vai ter uma noção visual para o tempo fechar, uma noção de tempo, né? Para a válvula fechar. Então, simulando aqui no botão 2, para o controle manual, ele vai abrir a válvula 2, mais ou menos 24, 25 segundos depois, a válvula 2 vai fechar, né? O pino P0.0 vai voltar para 1, o LED vai apagar para a gente visualizar a válvula fechada e o tempo no DAC vai zerar. Então, fechou, né? Zerou ali o tempo. Dando reset. Escolhendo o mesmo tempo para o botão 3, né? Que é o switch 3 aqui, para o botão da válvula 1.
24 segundos, dando mesma coisa da visualização no DAC. Então, aí, o mesmo tempo do anterior, né, do botão anterior, aqui no switch 3, a válvula 1 foi aberta, vai fechar, o tempo no DAC vai zerar. Pronto. Então, o código funcionou perfeitamente. Bom, eu fiz aqui a interrupção, né, que era um dos requisitos do projeto. Esse aqui é o endereço da interrupção externa 0, né? E essa interrupção ela serve para quando a água estiver no limite mínimo, no nível mínimo. Então, eu vou ter que abrir a válvula superior para encher o tanque, né? Fechar a válvula inferior. Eu vou esperar por 60 segundos aqui nesse delay e vou fechar novamente a válvula superior e restaurar, né, o programa de onde foi interrompido. Já esse aqui é uma interrupção usada para quando a água estiver no nível superior, né, no nível máximo. E esse aqui é o endereço da interrupção externa 1. Então, eu fecho a válvula superior, abro a válvula inferior, espero os 10 segundos, fecho a válvula inferior e restauro o programa de onde ele foi interrompido. Bom, falando sobre o restante dos tópicos cumpridos, né, além da interrupção, eu tenho o tópico 1, na gravação de memória não volátil, desse jeito, tópico 3, 4, o 5, 6, 7, 8, 9, né, o 9 é a interrupção que eu já expliquei lá, o 10, né, a explicação se o microcontrolador é RISC ou CISC, o microcontrolador utilizado foi o 8051, que é um CISC, né, os microcontroladores CISC têm mais instruções, mais modos de endereçamento, menos a interna, tem um único conjunto de registradores, são ideais para códigos grandes, o acesso aos dados é via memória e seus estágios de pipeline variam entre 20 e 30. O principal motivo de ter escolhido um CISC para esse projeto foi que eles são ideais para códigos grandes, né? Já que o projeto final era um trabalho mais complexo. O 11 é o cálculo e a explicação do ciclo de máquina utilizada. O 8051 gasta 12 ciclos de máquina por instrução. Logo, o cálculo do ciclo de máquina é o seguinte: é 1 sobre a frequência de clock utilizada sobre 12. A frequência de clock foi 12 MHz, como a gente pode ver aqui. Então, é 1 sobre 12 milhões sobre 12, que dá 1 microsegundo. A explicação do mapeamento de memória interna do microcontrolador utilizado. A arquitetura do 8051 do tipo Harvard. Com isso, instruções e dados são armazenados em espaços diferentes. No 8051, a memória de programa só pode ser acessada em modo de leitura. O barramento de endereços fornece acesso a memórias externas de programas e de dados. A memória interna de programa tem 4 KB em seu padrão, mas pode ser expandida externamente para 64 KB. Aqui eu tenho uma imagem, né, ilustrando essa memória, sendo que o pino EA ele habilita a memória externa e o sinal PSEN é gerado pela CPU para fazer acesso à memória externa. Já para a memória de dados, que também pode ser expandida externamente, a instrução utilizada determinará se o acesso é externo ou interno. Essa memória é dividida internamente em regiões específicas e de propósito geral. E a imagem 2 aqui, ela ilustra a memória de dados. A memória de dados é dividida em low RAM e high RAM. A low RAM vai do endereçamento 00 até o 7F hexadecimal e é composta por 4 bancos de registradores, espaço de propósito geral e bytes endereçáveis bit a bit. E a imagem aqui ilustra, né, essa memória, né, low RAM. Já a high RAM, ela vai do endereçamento 80 até FF hexadecimal, está dividida em propósito geral e específico. O que muda é a forma de acesso entre a propósito geral e específico, né? Se você acessar diretamente, é propósito específico. Acessando indiretamente, propósito geral. E é importante ressaltar que nem todos os microcontroladores têm a seção de memória, a seção de propósito geral. Aqui a imagem ilustra, né? Propósito geral, high RAM. O tópico 13, 14, 17, 18 e o 20.
E esse foi o meu projeto final. Muito obrigado.